nós fomos pagos, nós fomos sarados, nós fomos livres pelo sangue dele na cruz do Calvário e todos os dias. Nós fomos alimentados pelo pão da vida. Ele fala que o pão é a carne dele, a palavra dele está aqui. E às vezes nós não nos alimentamos. E eu tive a oportunidade de falar isso no último culto. A pessoa fala: mas eu não tenho tempo de ler a palavra, igual o pastor falou, eu não tenho tempo de saber sobre Cristo. Mas se você perguntar qual é a novela das 6, das 7, das 8, das 9, quando que o Corinthians, o Palmeiras, o Santos ou qualquer outro time de futebol joga, todo mundo sabe. Mas a palavra ninguém sabe. Quando ele fala para vocês, Isaías 55:9, os meus planos são maiores do que os seus. Hebreus 13:8, eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Quando ele fala do pão, seu alimento, Hebreus 13:5, vai falar que nós temos que deixar, como o outro pastor trouxe, a palavra do leite e mel. E ele estava falando do leite. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Hebreus. Ele estava falando de uma outra palavra e Deus me trouxe Hebreus. Eu falo: irmãos, nós temos que parar de viver no raso. Nós temos que parar de viver como criança que se alimenta de leite. Quando nós crescemos na fé, nós temos que nos alimentar de alimento sólido. O pão da vida, o pão de Deus, o pão da vida é Cristo. Por que alimentos sólidos? A palavra vai dizer para a gente que aquele que se alimenta de alimentos sólidos sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. E aí quando o pastor fala, aqui em cima não é lugar de estar qualquer um. Porque quando qualquer um traz a palavra e você fala amém, você está concordando com aquilo que você não sabe. Então, se você não estiver pautado na palavra, assim como Jesus Cristo estava, quando Satanás tentou ele, você vai ser enganado. Ele vai vir para roubar, matar e destruir. Sabe por culpa de quem? Por culpa tua, que não se alimenta do pão da vida, que foi deixado para a gente se alimentar. O pão da vida e nós não nos alimentamos. E aí, irmãos, para você ver que Deus ele só conhece aquele que faz a sua vontade, assim como diz em Mateus 7. Quando Jesus estava para ser entregue, e aí nós temos Pedro. Eu acho que Pedro é um ansioso, se fosse colocar hoje em dia, ou atrapalhado. Ele pega a espada. Jesus Cristo falou para todos subirem desarmados. E aí ele pega a espada e ele corta a orelha de Maio. Sabe o que Jesus fala para ele? Aparta de mim, Satanás. Aparta de mim, Satanás. Ele, com toda a sua boa intenção, ele não estava fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que Cristo fosse entregue para me libertar e libertar cada um que aqui está. Então, irmãos, o pão da vida, o nosso alimento, é Jesus Cristo. E o que agrada o Senhor é fazer a sua vontade. E, irmãos, para você ver que lindo, até aquele perfeito, ele falou: Senhor, Pai, se for da tua vontade, tira esse cálice de mim, mas se for da sua vontade, que isso se cumpra. Então ele tomou nossas dores, ele tomou nossas aflições, ele tomou nossas angústias, para me libertar, para me salvar, para me lavar, para me remir. E hoje ele só quer que nós nos alimentemos dele. E aí, como o pastor falou, a gente não tem tempo, a gente está atribulado, é como Marta e Maria. Uma tinha a oportunidade de estar aos seus pés, e a outra foi cuidar da casa. Muito mais é ouvir e se alimentar do que você se preocupar com o mundo. E só para concluir, irmãos, toda vez que Satanás vier para te afrontar, toda vez que Satanás vier para te ludibriar, para falar que você não é capaz, para falar que você não consegue, para falar que você não pode fazer, eu finalizo e deixo mais uma palavra de João, que foi a mesma que eu falei para Filipe, 1 João 4,4. Maior é o que está em vós do que o que está em mundo. Então que vocês possam, irmãos, se alimentar em espírito e em verdade, e determinar a sua vida de verdade em tudo. Eu falei com o Felipe ontem, em tudo, Felipe. Qualquer coisa na minha vida que pode mudar o rumo da minha casa, eu como cabeça, eu deixo nas mãos do Senhor. Como simples comprar de livro. O Felipe entende a história. O simples comprar de livro. Há um simples trocar de carro. Quando você fala, buscar primeiramente o reino de Deus. Só que às vezes as pessoas esquecem a sua justiça. Muitas das pessoas vão lá em 1 Josué 5
todo mundo esquece do 8 e do 7. Se você andar nos meus caminhos e nos meus princípios. Então a gente só usa a Bíblia de self-service, a gente quase não cabe. E quando abre, a gente quer pegar para dela aquilo que nos convém. Então ele será com você. Moisés pediu: só vou se o Senhor for comigo. E aí o que faltou para Moisés entrar na terra prometida? Fé. E o que o matou? A incredulidade e o fermento dos fariseus. Então que cada um aqui, irmãos, porque o pão da vida que ele nos dá é sem fermento. Então que cada um tire esse fermento da incredulidade e que cada vez mais nós possamos nos alimentar desse pão. E que você possa entender que esse pão não é um simples pão, mas é a carne de Cristo, a palavra de Cristo, a vontade de Deus, aquele que foi levantado para me salvar, para me remir, para me libertar, assim como ele fez comigo e com a vida de cada um que aqui está. Vamos agradecer.